Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube que tem como objetivo ensinar você tudo que existe dentro desse universo da medicina natural, da medicina da saúde, ajudar você a ter uma longevidade maior e com mais qualidade de vida. Só que para a gente viver mais e melhor, uma coisa aí é quase que fundamental, né? Uma boa composição corporal, ou seja, fugir da obesidade. E a obesidade é, de certa forma, uma nova tendência, um novo padrão de composição corporal, né? Quando a gente olha essa fotinho aqui, ó, da evolução humana, a gente vê exatamente isso, que o novo padrão será o obeso, tá? Os maiores especialistas do mundo em obesidade já são unânimes em admitir, perdemos a guerra contra a obesidade. Por quê? Porque, na verdade, o mundo, né, o planeta Terra se tornou um ambiente obesogênico em todos os aspectos. Por quê? Porque nós temos abundância de comida, abundância de produtos alimentícios hiperpalatáveis, dopaminérgicos que geram compulsão alimentar. Compulsão alimentar é um termo romântico para falar dependência química, vício, sim. Nós temos hoje muitas pessoas viciadas em comida e a forma que estão tentando tratar o vício é uma forma um pouco contestável, assim, né? Peraí. Tratar o vício de comida com cirurgia bariátrica, o vício de comida não é no estômago, não é no intestino, é na cabeça. Tentar tratar com Ozempic, Wegovy, Mounjaro, estão tentando tratar assim, por isso que não está dando certo. O gatilho que chamou você aqui para esse vídeo, o Ozempic natural, tem sido muito utilizado esse termo para falar de um composto natural chamado berberina e eu aproveitei para surfar essa onda. Botei aí o Ozempic natural. Isso trouxe você aqui para o meu vídeo. Por quê? Porque muito possivelmente você está querendo um empurrãozinho, uma ajudinha para emagrecer e talvez esteja querendo fazer isso com alguma cápsulazinha mágica que faça com que o teu peso desapareça com pouco esforço. Bom, vamos lá. Antes de talvez puxar o seu tapetinho, a berberina é muito interessante, sim, ajuda muito no processo de emagrecimento, é o suplemento que está na modinha, talvez por isso que eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo sobre berberina. Tenho visto que muitas pessoas estão publicando e eu acho que está faltando talvez aprofundar um pouquinho mais para entender sobre o mecanismo desse baita composto. Realmente gosto, prescrevo, utilizo muito berberina no meu consultório, mas isso vai muito além de simplesmente ajudar a emagrecer. A berberina tem diversos outros benefícios que eu vou trazer aqui no vídeo, para isso você tem que ficar até o fim comigo, mas a notícia triste é que berberina não é um Ozempic natural. Graças a Deus que ela não está nem perto de fazer o efeito do Ozempic, que é um medicamento utilizado primordialmente para diabéticos, erroneamente usado para emagrecer, e eu digo erroneamente porque ele não é um remédio para emagrecimento, ele é um remédio para diabético, que caiu nas graças dos prescritores de remédio para obesidade. Mas, vamos lá, você consegue emagrecer sem remédio, tá? Isso é fato. Eu posso afirmar, eu trabalho com isso no meu consultório e as pessoas emagrecem aqui sem medicamento. Então, é possível emagrecer sem medicamento. Então, por que eu vou prescrever para o paciente um medicamento que traz mais risco de íleo paralítico, né, constipação intestinal, risco de pancreatite e outras coisas que a gente sabe que esses medicamentos podem trazer? Bom, dito isso, feito aqui essa abertura, vamos falar sobre um composto natural, né, um alcaloide, uma isoquinona, encontrada nas raízes de algumas plantas, de várias plantas, tá? Nos rizomas de
nem sei quantas plantas a gente encontra a berberina, ou seja, não é algo tão difícil de encontrar. A Berberis vulgaris é uma das plantas onde a gente mais extrai a berberina. E para a gente entender sobre berberina, que a lista dos benefícios não caberia talvez em dedos de duas mãos, de tantos benefícios, mas para a gente entender isso, e eu vou elencar os benefícios, só que eu vou elencar os benefícios trazendo como critério número de publicações científicas e o embasamento dessas publicações, o quão robustas são essas publicações, tá? O que eu quero dizer com isso? Daqui a pouco tem algum efeito maravilhoso da berberina, mas que não foi evidenciado por artigo científico. Então vamos falar o que a gente tem assim, ó, como a maior evidência da berberina, a diminuição da glicose, tá? E isso aqui vai além de diminuição de glicose. Isso aqui eu posso pôr tratamento da resistência insulínica, controle da hemoglobina glicada, ou seja, tudo que envolve o metabolismo da glicose, tá? Eu também tenho aqui a diminuição do colesterol LDL, a diminuição do triglicerídeo, tá? Eu poderia colocar o aumento do HDL, mas as evidências científicas mostram que isso é muito pouco, tá? Os estudos mostram um aumento de 2 miligramas por decilitro, o que é muito pouco quando eu comparo ao que ocorre no LDL, né? Porque os estudos aqui em cima do LDL mostram diminuição de 25 miligramas por decilitro de colesterol, tá? Ou seja, você tem um colesterol de 135, um colesterol LDL de 135, com o uso da berberina diminuiu para 110. É muito bom, pensando que eu estou dando algo natural para o paciente e pensando que eu não fiz nenhuma dieta nele. Ou seja, se eu usar a berberina associado a uma dieta, eu posso conseguir números muito melhores ainda, tá? A mesma coisa do triglicerídeo, uma diminuição de 45, ou seja, você tem um triglicerídeo de 145, usando berberina diminuiu para 100, que seria o número máximo que eu poderia ter de triglicerídeo, tá? Então, olha aqui, tem evidência robusta mostrando o controle do colesterol. Eu posso colocar aqui emagrecimento? Posso. Emagrecimento. Posso, mas a via do emagrecimento, ela é mista, ela não é única. Por quê? Porque eu sei que o controle da glicose e da resistência insulínica implicará no emagrecimento. Então aqui é por essa via também, tá? Agora, eu vou colocar algo aqui que nos tempos de hoje e pela sequência de vídeos que eu fiz nas últimas 3 semanas falando sobre SIBO, SIFO, IMO, todos os tipos de disbioses mais severas, eu posso colocar que a berberina ela é um antimicrobiano intestinal. Isso aqui é incrível. O quanto a berberina ela pode ajudar no tratamento da disbiose, da SIBO, de todas essas patologias intestinais. Tem evidência mostrando no tratamento do Alzheimer? Tem. Tem evidência mostrando que ela modula a enzima monaminoxigenase, a MAO? Tem, ajudando no controle, no tratamento da depressão. Mas isso são tão pequenas as evidências que eu vou focar o vídeo de hoje para a gente falar sobre isso que eu botei no quadro aqui, tá? E aí a gente vai começar falando sobre a glicose, o controle da glicose. Mas para isso eu preciso trazer aqui uma pequena aulinha de bioquímica para relembrar um processo bioquímico que eu já falei aqui em diversos vídeos para vocês, que é o seguinte, é como funciona a síntese do ATP e para que serve o ATP e como que eu controlo o desgaste do ATP. Então vamos lá, aula simples, ó, célula, aqui está a célula, aqui eu tenho
do lado de fora da célula, os receptores de insulina, tá? Chama IRS. A insulina, ela encaixa aqui, ó. Isso aqui seria a insulina. Claro que isso aqui é um desenho totalmente... Qual é a palavra, gente? Lúdico. O Fernando me ajudou aqui. Lúdico, um desenho lúdico, tá? A insulina encaixando aqui no receptor dela, ela vai promover uma ação dentro da célula, uma ação de fosforilação, que vai culminar na mobilização de umas proteínas que estão aqui dentro da célula, chamadas de GLUT4. Se essa célula for muscular, eu vou chamar de GLUT4. E o que é vai mobilizar a GLUT para vir aqui para a membrana. Então as GLUTs vêm todas para cá, ó, tá? Todas para cá. Qual a função da GLUT na membrana? Agora não tem mais GLUT aqui dentro, ó. Ó. A GLUT permite a entrada da glicose na célula, tá? E a glicose na célula, ela vai sofrer uma série de transformações, ela vai virar glicose 6-fosfato, vai virar piruvato, e aí ela vai entrar na mitocôndria. E quando a glicose entra na mitocôndria, transformada já sob forma de piruvato, sob forma de acetil-CoA, dentro da mitocôndria, a glicose vai se converter em adenosina trifosfato. Olha isso aqui, ó. Trifosfato. Por quê? 3 fósforos. O que é ATP? ATP é energia. O corpo só funciona, tudo que acontece no corpo é baseado em gasto energético e a energia vai vir do ATP, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui parado e eu tenho lá meu estoque de ATP. Mexi o braço, gastei ATP. Como é que funciona? O ATP doou um fósforo para que eu usasse o fósforo para me movimentar. Quando o ATP gasta um fósforo, isso aqui vira ADP, adenosina difosfato. Ó, tô paradinho, me mexi, gastei mais fósforo. Então, sai fósforo do ADP e ele vira adenosina monofosfato. E agora aqui é o fim de tudo, né? Porque a AMP acabou. Acabou a doação. Ela tem que voltar a ser ATP. Ela tem que ser fosforilada. E para isso existe um mecanismo que devolve os fósforos para o AMP voltar a ser ATP. Vamos entender como é que funciona essa via. Quando acabou aqui no AMP, o AMP ele ativa uma enzima chamada AMPK. Qual é a função da AMPK? É fosforilar o AMP. O que é isso? Botar fósforo de novo. Para o AMP virar ADP, para o ADP virar ATP. Tá? Restaurando a energia. Aqui entra a berberina. A berberina, ela atua estimulando a função da AMPK. Ela faz isso, ou seja, ela devolve essa energia para o corpo. Se vocês lembrarem, no ano de 2016 foi concedido o prêmio Nobel para o japonês, eu nunca lembro o nome, Yoshimuri. Fernando, ajuda aqui, Yoshimuri Osu, não lembro o nome, difícil lembrar, tá? Que é o japonês aquele que mostrou os benefícios do jejum. O que ele disse? Jejum prolongado causa autofagia. Por quê? Porque o jejum estimula também a MPK, tá? Então a MPK, que é estimulada por... A gente conhecia uma substância, né, muito usada no tratamento dos diabéticos, a metformina. A metformina estimula a MPK. E a berberina também estimula a MPK. Aqui está o pulo do gato. Se eu tiver que trazer o melhor benefício da berberina, estímulo da MPK.
Porque, olha só, o ATP ele foi sendo desfosforilado, ele foi perdendo fósforo, virando ADP, MP. A MP é o fim de tudo, né? A gente fica cansado, já está esgotado, já não tem mais energia. Aí você começa a fosforilar e restaura os padrões energéticos. Ao mesmo tempo, aqui está outra coisa interessantíssima da berberina, ela melhora absurdamente essa relação da insulina com o receptor da célula, tá? Então olha aqui, ó. A metformina faz isso também. Metformina é o glifage, que muitos diabéticos tomam, né? Que é meio remédio, meio natural, extraído da Galega officinalis, que é uma planta. Então a base da metformina é meio natural, mas a metformina, que eu muito prescrevo, gosto da metformina, por quê? Porque ela é muito barata. Comparando com a berberina, a metformina é muito barata. Aliás, é de graça, o governo dá a metformina. A metformina, ela pode trazer para alguns pacientes algum desconforto gástrico, um enjoozinho, diarreia. Ela pode diminuir a absorção da vitamina B12, ela pode ter. Eu confesso que, por mais que ela tenha esses efeitinhos adversos, eu gosto da metformina pelo baixo custo dela e pelo que ela traz. Mas a berberina, ela tem um efeito igual da metformina e com muito menos efeito colateral, mas é um produto mais caro. Mas enfim, olha só, a berberina, ela melhora esse receptor da insulina. O que ela faz então? Ela faz com que o corpo, com menos insulina, consiga manter o controle da glicose. Porque quando eu melhoro aqui, eu faço com que a glicose entre mais facilmente na célula, eu diminuo a hemoglobina glicada, eu diminuo a glicose em jejum e tem um monte de estudo em cima da berberina provando que ela é um excelente coadjuvante no tratamento do diabetes por conta disso aqui, tá? Então agora está explicada a via pela qual a berberina controla os níveis glicêmicos. E obviamente essa via aqui, né, controlando essa via, a gente já começa a falar de emagrecimento, porque a resistência insulínica por si só, ela já aumenta várias vias inflamatórias, né? A resistência insulínica, ela aumenta a interleucina 6, interleucina 2, interleucina 1, ela aumenta o NF-kappa-beta, tudo isso, esses nomes feios, é tudo hormônio inflamatório. Resistência insulínica inflama você, inflamação engorda você. Então, quanto mais inflamado você está, mais você engorda. Controlando a resistência insulínica, fica um cenário muito mais fácil do seu médico trabalhar a tua questão de emagrecimento. Agora, para ajudar ainda mais, vamos entender aqui, ó. Existe uma enzima chamada acetil-CoA-carboxilase. O que a acetil-CoA-carboxilase faz? Ela transforma acetil-CoA em malonil-CoA, tá? Olha o que eu estou falando aqui, ó. A insulina elevada, a resistência à insulina, ela super incentiva a ação dessa enzima aqui, ó. Sempre que acaba em ase, gente, ó, ase é enzima, tá? Ase, acetil-CoA-carboxilase. Acetil-CoA-carboxilase transforma acetil-CoA em malonil-CoA e a insulina incentiva essa enzima, ou seja, aumenta muito a via da malonil-CoA. Quem é a malonil-CoA? Malonil-CoA é o start, é o início para a formação da cadeia dos ácidos graxos de cadeia longa de depósito. Olha o que é isso. Ácido graxo de depósito. Olha a esteatose hepática. O que é esteatose hepática? Ou gordura no fígado. Ácido graxo longo de depósito, tá? Então, um ácido graxo longo, que são os triglicerídeos acima de 12 carbonos, tá? Triglicerídeo é o seguinte, ó, de 6 a 12 carbonos, a gente chama de TCM, triglicerídeo de cadeia média. Menor do que 6 carbonos, ácidos graxos de cadeia curta, butirato, acetato, propionato. Acima de 12 carbonos, ácidos graxos de cadeia longa, triglicerídeos de cadeia longa,
que são os triglicerídeos que vão depositando. Fernando, mostra para nós aqui, olha aqui, ó. Tá aqui um corpo depositado. Isso aqui é um corpo cheio de triglicerídeo de cadeia longa depositada. Gordura, obesidade. Tudo isso começou com a malonil-CoA. Malonil-CoA é o gatilho, é o início dessa via de depósito, tá? Então vem comigo, olha aqui. A resistência insulínica incentiva, atua fazendo com que essa enzima trabalhe muito. E a berberina inibe a ação dessa enzima. Ao inibir a ação dessa enzima, eu deixo de transformar acetil-CoA em malonil-CoA. Tá entendendo? Com isso, eu ajudo o corpo a depositar menos tecido de gordura. Ajuda, sim, no processo de emagrecimento. Então, a gente já discorreu aqui também, ó, ensinando um pouquinho, né, dessa via metabólica que faz com que a berberina seja um bom controlador de glicose, um bom controlador da síntese de ácido graxo de cadeia longa, que é a gordura de depósito. Vamos falar sobre intestino, que eu adoro falar sobre isso. O conceito de desbiose, eu acho que eu não preciso trazer aqui, né? Você que é seguidor do canal já ouviu isso com certeza mais de 500 vezes, são 800 vídeos aqui. Falamos de desbiose em mais de 50% deles. Mas desbiose é uma alteração da microbiota do teu intestino que pode ser o que está acabando com a tua vida, né? A asma que você tem pode ser por desbiose, a rinite de repetição, a sinusite de repetição, a dermatite, o couro cabeludo descamando, a caspa, a depressão, a ansiedade, a insônia, as dores de cabeça, as dores articulares, as infecções urinárias, a candidíase de repetição, tudo isso pode ser causado por desbiose. E a berberina, ela tem uma ação muito interessante aqui, inibindo a liberação por conta das bactérias, né? Que eu tenho uma bactéria no intestino. Aqui, algumas bactérias, elas têm na sua membrana lipopolissacárides, né? Os LPS. Os LPS, que as bactérias ruins vão largando no intestino, são justamente os gatilhos para gerar um estado de hiperpermeabilidade intestinal, fazendo com que o teu intestino fique todo vazado, ele perca a capacidade de ser uma membrana funcional e tudo começa a vazar para dentro do corpo, gerando um estado de inflamação que traz todo esse cenário aí que eu listei antes para vocês, esse monte de doença, tá? Então, a berberina diminui as lipopolissacárides no intestino e diminui a proliferação das bactérias Firmicutes e Bacteroidetes no intestino, tá? É um tipo de bactéria que compete com os lactobacilos. Compete de uma forma harmônica e teria que estar tudo certo no intestino. Mas quando está em desbiose, é importante diminuir a ação dos Firmicutes e das bactérias Bacteroidetes. Então, ela controla a proliferação dessas bactérias, fazendo com que os lactobacilos possam se proliferar mais. Além disso, as bactérias ruins do intestino, elas formam um biofilme protetor delas mesmas. Olha que louco! As bactérias ruins do intestino se autoprotegem contra a ação dos antibióticos. O antibiótico, ele destrói bactéria. Claro, o antibiótico destrói tudo, bactéria boa, bactéria ruim, mas os antibióticos destroem bactérias e essas bactérias têm a capacidade de produzir um biofilme que protege elas da ação dos antibióticos. A berberina destrói esse biofilme, tornando elas mais fracas. Muitas vezes a berberina então vai ter um efeito já de antibiótico, tem um efeito antimicrobiano, destruindo essas bactérias, ou, na pior das hipóteses, a berberina destrói o biofilme para que os antibióticos possam fazer um melhor efeito na erradicação dessas bactérias do seu trato digestivo. Então, como eu disse, eu poderia falar horas de berberina, porque tem muita indicação para diversas coisas, tem muito estudo científico em cima da berberina, tá? As doses de berberina variam muito, podendo chegar em 1.500 miligramas ao dia. Não é a ideia aqui trazer dose, a ideia aqui é trazer o conceito do composto para que você entenda que ele não é milagroso. Não sei se eu deixei isso bem claro, tá? Não é milagroso.
Tomar berberina e continuar sedentário e comendo o que quer, desculpa, tá? Não existe isso. Nunca irei trazer aqui alguma fórmula mágica para te ajudar nisso, tá? Mas então que fique claro e entendido que a berberina é maravilhosa no tratamento, né? Ela é um coadjuvante concomitantemente a toda uma série de mudanças de hábitos de vida. A berberina pode ajudar no controle da tua glicose, do teu colesterol, do teu emagrecimento, da tua desbiose, talvez, por que não, da modulação do humor na depressão, já tem evidência científica mostrando isso, é interessante. E fica aí então mais um vídeo para que você possa conhecer esse universo da medicina natural, utilizando recursos naturais, como eu disse, derivado de uma planta, em benefício à tua saúde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Falamos aqui muito sobre desbiose, SIBO, SIFO. Tem um grande desafio aí em aberto, trazendo para as pessoas, para os nossos seguidores, o desafio Desincha a Barriga, que é um protocolo para ensinar como modular a microbiota do intestino, que tipo de alimentação pode ser a melhor para desinflamar, desinchar a barriga, e não só desinchar a barriga, mas tratar quadros de diarreia crônica ou não crônica, né? Diarreias esporádicas, intestino trancado, enfim, se você quiser conhecer esse protocolo que eu desenvolvi junto com a nutricionista Luana Flores, você pode acessar o link que está abaixo desse vídeo aqui. Conheça o protocolo Desincha a Barriga, venha fazer parte desse grupo aí de quase 5.000 alunos que já participaram e que nos trouxeram feedbacks super positivos para que a gente pudesse continuar melhorando esse protocolo, evoluindo e acreditando nele também. Se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família, joga lá, porque sempre vai ter alguém precisando conhecer. Aqui sempre tem alguém querendo melhorar a glicose, melhorando o colesterol, enfim, conhecendo mecanismos saudáveis e naturais para isso. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre os nomes que eu citei, SIBO, SIFO, IMO, volta aqui, entra no meu canal e volta uns vídeos atrás aqui das últimas 2 ou 3 semanas, eu esgotei todo o assunto falando sobre essas patologias de intestino que podem estar acometendo muitas pessoas e que nem sabem que estão portadoras desse tipo de alteração da microbiota. Fica aqui então o meu muito obrigado.